Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Está falando sobre conservação, estamos falando sobre dar gosto, dar sabor a algo. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, e perseveravam nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens. Repartiam com todos segundo cada um havia de necessário. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo pão em casa, todos comiam juntos, com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. O texto é muito claro. Eles perseveravam, eles conservavam a doutrina dos apóstolos, eles davam continuidade, mantinham aquela mesma palavra dos apóstolos. Louvando a Deus e caindo na graça do povo. Tinha resultado. O povo ouvia. Irmãos, não deixe de pregar, de trazer a palavra sobre pecado, sobre arrependimento, sobre mudar a atitude, sobre dar a volta, voltar-se para Deus. Não deixe com medo da pessoa ficar triste. Não deixe de falar que Jesus a ama e quer que ela deixe a vida de pecado, com medo dela deixar de ser sua amiga. Não deixe de pregar a palavra porque você tem medo dela. O que ela vai pensar? Vai dar a entender que, irmãos, não mude a mensagem, porque a mensagem ela transforma. Não mude a mensagem. Perseveravam. Sabe o que acontecia? Lembra de João Batista? João Batista era um pregador, casca grossa, raça de víboras, escorpiões. E João Batista falava na cara, tal, não interessava quem era o governador, era o Herodes. Você está em pecado, ele apontava e falava, ele não tinha medo. Perdeu a cabeça, né? Mas ele não deixava de falar, ele não deixava de influenciar aquele momento. E Deus usava ele. Não, eu não vou pregar muito duro, porque senão o povo vai embora. Veja bem, é diferente de você ser mal educado, é diferente de você ser grosseiro, é diferente de você usar a Bíblia fora do contexto para ofender as pessoas, é diferente. Mas quando você prega a palavra, você é chamado de quê? É discurso de ódio. A Bíblia é cheia de discurso de ódio. Estou magoado, disseram que eu sou pecador. Irmãos, a Bíblia é a Bíblia. Isso não faz com que você tenha que maltratar uma pessoa que é pecadora. Isso não faz com que você tenha que pregar com raiva, pregar revoltado. Não, irmãos, eles caíam na graça de todo o povo. Isto é, o povo queria ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir a verdade. O problema é que as pessoas estão anestesiadas, seu ego está amaciado. Elas querem ouvir o que o pregador, aquele que está ministrando, está falando, e que fizer bem para ele. Foi tão bom o que o pastor falou hoje. Ele falou do amor. Ele falou da graça. A graça existe, o amor existe. Como diz a música do Osés, o amor é tudo. O amor é tudo. Então, o texto ele continua dizendo, olha só, a primeira coisa que o texto apresenta como eles faziam. Não foi isso que eu li aqui, irmãos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais aconteciam pelos apóstolos. Aqui está descrevendo tudo que acontecia, tudo que eles faziam, todo o proceder dele. Aí ele, na segunda parte, ele fala, e caía na graça do povo. Quer dizer, o que ele falava, o povo estava ouvindo, o povo estava atento, o povo estava querendo ouvir. E aí, número 3, e todos os dias, era uma vez por ano, irmãos? Era de vez em quando alguém se convertia. De vez em quando, acrescentava ao Senhor aqueles que haviam salvar isso. Uma vez por ano, acrescentava ao Senhor aqueles que haviam salvar, não, né? E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam salvar. O trabalho deles era de tanta qualidade, o trabalho deles era de tanta
era de tanta dedicação, que o povo olhava e falava assim, esse pessoal aí, eles têm sal. Esse pessoal aí, ele tem sabor. Esse pessoal aí, quando fala, alguma coisa acontece. Acrescentava ao Senhor aqueles que haviam de salvar. Isto é, eles nem precisavam, aparentemente, nem precisavam de evangelizar. Que a coisa rolava tão certinha, que as pessoas, de uma forma, hoje a gente usa uma palavra que a internet ajudou a divulgar, era um crescimento orgânico. A igreja crescia de forma orgânica, não tinha forçação de barra. Essa semana eu li uma notícia que um pastor falou que deixou as meninas dançar funk na igreja, para as meninas não saírem da igreja. Eu estava lendo essa reportagem, eu vi o vídeo. Irmãos, uma dança daquela ali na igreja, para manter as meninas na igreja, para manter, a gente deixa fazer as coisas que quiser. Não mantém mais com a palavra, mantém com algumas... Pode dançar funk, está tranquilo. Pode ir até o chão. Tem problema não, é importante que você continue aqui com a gente. Também o importante realmente é que a pessoa fique contigo com a gente, mas a que preço? Então agora nós falamos da boa influência. A boa influência, a igreja tinha uma boa influência na sociedade, como eu li aqui em Atos 2, 42, 47, falamos aqui do sal, da importância da boa influência do sal, que é dar gosto, conservar, fazer o pagamento, usar os sacrifícios e uso medicinal. Essas são as boas influências. Quando a igreja ela tem uma diferença na sociedade, quando a igreja tem faz uma diferença no ambiente, num bairro, num país, quando a nação olha e fala assim, nós precisamos da ajuda da igreja, e nós estudávamos essa semana e vimos como a influência da reforma religiosa foi importante na área da economia, não é? Na área da liberdade de religião, na área da liberdade de expressão, como a igreja protestante, como o surgimento da igreja protestante ou do movimento protestante foi importante para aquela época, 1616. Como foi importante essa ruptura. E essa é uma boa influência, que influenciou as nações. Se hoje nós temos hospitais, se hoje nós temos escolas, se hoje nós temos uma economia liberal, se hoje nós temos a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, tudo isso foi graças a um momento, a ruptura da igreja com o Estado. A boa influência. E aí eu falei no início que nós temos dois tipos de influências. A boa influência e agora a má influência. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Primeiro, sobre caminhar no caminho dos ímpios. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando nós estamos apresentando algo que é más conversações, isso pode ser fofoca, pode ser mentira, pode ser algum tipo de influência que você está dando à pessoa, está tentando fazer com que a pessoa mude de ideia para algo que está de encontro ao que Deus quer para ela. As más conversações corrompem os bons costumes. Costume, o que é costume? Aí a gente lembra do conservar os bons costumes. A conservação é justamente o contrário. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse versículo último aqui, ele fala sobre o prazer do cristão, o prazer do crente, o prazer daquele que se diz servo de Deus, está na lei do Senhor. E, número 2, nesta lei, medita, pensa, reflete, tira conclusões de dia e de noite. Ela tem que estar conosco. Por isso que o judeu usa, se eu não me engano, são os flactélios. Ele usa, eu acho que no braço e na testa. Ali tem um pedaço da lei de Moisés, dizendo que ele deve, a sua mente tem que estar na lei do Senhor. Inimigo de Deus, Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a má influência é quando você acaba tendo que tomar uma decisão. Ou a gente é amigo do mundo, e aí a gente lembra
do que eu falei anteriormente, que quando a gente faz alianças com as trevas, ou a gente deixa passar só isso. Isso é uma bobagem. Outro dia eu perguntei a um rapaz, ele falou assim, eu falei para ele assim, perguntei, é pecado beber vinho? Ele falou, não, Jesus bebia vinho. Aí eu falei, tudo bem, então nós podemos beber vinho? Ele falou, pode beber vinho, não é pecado. O pecado é embriagar-se. Eu falei, não, tá certo, é o que a Bíblia diz. Pecado é embriagar-se. Tá certo. Se eu posso beber vinho, eu posso beber cerveja? Pode. O pecado é não embriagar-se. Não é assim? Que diz a Bíblia, né? O pecado é embriagar-se. Aí eu falei assim, e cachaça? Não, cachaça não dá, né, irmão? Eu falei, mas o pecado não é não embriagar-se? Aí ele entrou com confusão na cabeça dele. Eu falei, e o uísque? Então pode o uísque? Rum? Pode licor? Todo tipo de bebida? Porque se o problema é o excesso, você pode beber uma colherinha de cachaça. Aí ele falou, não, irmão, isso aí não dá certo. Eu falei, então, irmão, tá vendo como é que quando a gente faz concessões, a gente está em perigo de entrar em caminhos que não são bons, porque temos pessoas que podiam ser alcoólatras, e se ela beber um copinho de cerveja, como dizia meu sogro, ela vai relembrar e pode fazer ela voltar. Então a gente faz, evita. E aí ele ficou na dúvida, ele não sabia mais responder. Eu falei, tá vendo, irmão? Quando algumas coisas a gente pode evitar, a gente pode se afastar. Então o que eu estava fazendo ali com ele? Eu estava dando uma boa influência para ele. E ele falou, poxa vida, você me quebrou agora. Eu falei, eu não estou aqui para fazer com que você seja um militante contra bebida, mas é para fazer você pensar. Quem influencia, quem traz uma boa influência, faz com que a pessoa pense, reflita, repense os seus caminhos, irmãos. E nós fomos chamados para trazer esta influência, para fazer com que as pessoas pensem, para fazer com que as pessoas leiam. As pessoas não querem ler, conferir mais na Bíblia. Elas querem fazer o que talvez o Alexandre falou, um pregador mais famoso falou, mas elas não vão conferir, porque a Bíblia diz que existiam os bereanos que conferiam nas Escrituras. Então, quando a gente tem essa aliança, a gente se torna ou amigo do mundo ou inimigo de Deus. Por exemplo, toma forma do mundo. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela vossa renovação, a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui dá uma pregação boa, com 3 tópicos, né? Boa, agradável e perfeita vontade. Você vê que começa com a vontade boa, a vontade agradável e a vontade perfeita. É uma evolução. É impossível a gente fazer essas 3 coisas de uma vez só. Quando não damos o testemunho do Senhor, somos uma vergonha para a igreja. Ou o cristianismo que pregamos. Aí é fácil uma pessoa dizer, olha lá o crente. Final de ano, eu acho que já até contei essa história aqui, o irmão crente na festa de trabalho, e estavam lá na festa de trabalho, todo mundo sentado no final do ano, Natal, blim-blim para lá, blim-blim para cá, e aí o patrão falou assim, hoje, já estava já para lá de Bagdá, hoje pode pedir o que se quiser aqui nessa mesa, que vamos beber. E aí a cerveja vinha, cerveja para lá, cerveja para cá, e o crente do meu lado falando assim, eu vou tomar um copinho só. Eu falei, rapaz, eu não tomo copinho não, rapaz, não toma nada, fica no suco como eu estou aqui, eu estou pedindo tudo quanto é suco, tomei suco de cupuaçu, laranja, tudo quanto é suco que tinha lá, eu tomei, pedi, só não pedi camarão, mas pedi tudo que podia pedir, falei, pode pedir o que quiser aí hoje eu estou pagando. E eu aproveitei, comi bastante, e o irmão do meu lado, vou tomar um copinho, todo mundo, toma, irmão, vai tomar com a gente, ele tomou o primeiro copinho, aí daqui a pouco o outro, vou botar mais aqui, já encheu o copo do irmão, eu falei, irmão, pelo amor de Deus, faz isso, não, rapaz, aqui ele encheu meu copo, eu vou ter que esvaziar, daqui a pouco, irmãos, 2 horas depois, estava ele lá cantando, vira, e cantando, e eu olhei, eu falei assim, meu Deus do céu, irmãos, eu tive que botar ele num táxi para chegar em casa, não é sozinho. No dia seguinte, irmãos, quando ele entrou, a galera do... esse é nosso parceiro, bebeu com a gente lá. Alexandre é o ovelha negra, literalmente. Aí eu fiquei quieto, falei, tá vendo? Eu falei para você, rapaz, não precisava fazer aquilo.
precisava acompanhar eles. Nós temos que ser diferentes. Nós não somos melhores, nós não somos superiores, nós não somos os demais, mas temos que ser diferentes. Não interessa. Eu até gostaria que o Joaquim tivesse aqui, porque ele lembra o que a gente passou na escola, porque a gente tentava ser diferente. O Joaquim sabe disso, a gente estudou junto, primeiro grau. Que a gente passou por não aceitar, não participar. Olha lá o crente, quando nós andamos com mais companhias, seremos influenciados a passarmos a pensar como eles, a falar como eles e finalmente agir como eles. E às vezes até queremos nos enturmar e fazer sala, mas no final escorregamos em armadilhas que eles mesmos montaram e vão nos acusar. Veja que Salmo 1 diz: aquele que não anda, aquele que não se detém e aquele que não se assenta. Veja que é um processo que acontece na vida do cristão. Ele está ali, os caras estão fazendo, aí ele anda com os caras, não faço mais nada não, tudo bem. Daqui a pouco ele para, ele se detém, ele para, isto é, ele dá atenção. E depois, irmãos, finalmente ele se assenta. Eu lembro do meu pai lá no Catumbi, no início da nossa igreja, meu pai pregava lá no Catumbi e um rapaz que era do tráfico de drogas estava devendo ao patrão, porque ele revendia, né, a droga, e meu pai pregou para esse jovem atrás de um barraco lá no Catumbi, e esse rapaz falou que ia aceitar Jesus. Aí ele falou assim: mas eu não posso aceitar Jesus, porque o chefão não vai deixar, eu tenho uma dívida com o chefão, ele não vai deixar eu sobreviver, ele vai me matar. E meu pai falou assim: não, você não vai se matar, eles não vão te matar, porque eu vou com você lá na boca, eu vou conversar com o chefão, e você não vai morrer, porque você agora é de Jesus, você aceitou, recebeu Jesus como seu salvador. E aí ele foi, meu pai foi com o rapaz falou assim: ó, vim aqui entregar minha arma, vim entregar meu fuzil, vim entregar minha pistola, vim entregar minha bolsa de drogas, que agora eu sou de Jesus, eu vou seguir a Jesus, e o pastor está aqui para conversar com o senhor. E o chefão falou: olha só, você aceitou Jesus? Ele falou: aceitei Jesus, quero entregar tudo. Deixou tudo lá e falou. Aí ele virou, falou assim: ô, seu pastor, seguinte, deixa eu falar para ele aqui, mas o senhor ouve o que eu vou falar. Ele apontou para o rapaz que devia aceitar Jesus e falou para ele: olha só, você diz que aceitou Jesus, mas se você se desviar, você morre. Eu nunca vi um traficante pregar para um outro traficante, mas tudo bem. Se você se desviar, nós mata você. E meu pai falou: tá vendo aí? Meu pai concordou com o traficante, nesse sentido. O que aconteceu, irmãos? E o rapaz começou a ir na igreja, até lembro desse rapaz, começou a ir na igreja, ele virou aquele crente imediato, né? Camisa de manga comprida, gravatinha, gelzinho no cabelo, Bíblia gigante, começou a ir na igreja, bem, papapá, ppp, começou na igreja, ia durante a semana, mas ia culto de oração, o homem estava que estava. Aí diz meu pai que eu pedi até meu pai contar a história de novo para mim, que às vezes eu posso mudar um pouco, né? Aí diz que meu pai chegou um dia e estava ele de chinelo, camisa, calça, aquela coisa bem fashion, né? De chinelo de dedo, havaiana, calça social, camisa de manga comprida, conversando com os caras no bar, lá de fora do bar. Aí meu pai: e aí, meu filho, vai para a igreja? Vou sim, pastor, vou sim, estou conversando com os amigos aqui. Rapaz, lembra? Aí, não, tranquilo, pastor, estou tranquilo, daqui a pouco estou na igreja. Aí apareceu na igreja, aí veio para a igreja, tá? Certamente botou o sapato e foi para a igreja. Na outra semana estava lá ele de novo, conversando com os rapazes, também mesmo esquema, chinelo de dedo, calça social, camisa social. Vamos embora, menino, olha, lembra o que o rapaz falou. Não, tá tranquilo, pastor. Aí faltou o culto. Aí meu pai falou assim: rapaz, essa ovelha aí tá... Na outra semana estava ele no bar sentado, conversando com os amigos, bebendo a Coca-Colinha dele e os amigos bebendo cerveja. E ele falou assim: rapaz, lembra o que falou? Vai para a igreja. E o rapaz falou: não, pastor, eu vou. Domingo passado não fui, eu fui levar minha avó na musculação e alguma coisa assim. Eu não fui, não. Meu pai falou assim: lembra que o cara falou lá? E ele ficou lá. Daqui a pouco, na outra semana, ele estava jogando sinuca. E meu pai falou assim: meu pai entrou no bar, apontou para ele e falou assim: ó, eu não vou falar mais nada. Estou indo para o culto. Um mês depois, o rapaz foi morto pelos traficantes porque tinha voltado. Irmãos, anda segundo o conselho dos ímpios. Se detém no caminho dos pecadores. Se assenta na roda dos escarnecedores. Quando a gente deixa de ser influência,
ou quando a gente ouve uma má influência, quando a gente segue essa má influência, quando a gente para e dá atenção a essa má influência, nós temos uma coisa chamada consequência. Infelizmente, eu gostaria de contar dar um final para essa história agradável. Eu gostaria de contar que esse rapaz se arrependeu. Eu gostaria de dizer que esse rapaz virou o pregador do evangelho. Eu gostaria de dar uma boa notícia para vocês. Mas ele foi morto pelo tráfico porque havia voltado às coisas passadas. Porque ele não quis ouvir o conselho. Porque ele não quis ouvir a boa influência. Porque ele não quis dar ouvido ao sal que estava na vida dele. E, lamentavelmente, esse rapaz morreu sem Cristo. Nessa manhã, eu quero deixar essa reflexão para todos nós aqui. Qual o caminho que a gente quer trilhar na nossa vida? Qual o caminho que você que está assistindo em casa, está em casa num domingo pela manhã e poderia estar dormindo um pouquinho mais, o sono dos justos, mas está ouvindo essa mensagem e que está numa situação que tem que tomar uma decisão, e que está numa situação, uma sinuca de bico, uma saia justa no seu trabalho, na sua faculdade, em chegar e falar, eu sou crente sim, eu tenho um caminho a seguir e eu quero influenciar você positivamente. Eu não sei se você está passando uma situação, mas mantenha a posição, porque Deus quer que você seja sal, seja diferente. Deus quer que você conserve, Deus quer que você mantenha o sabor, Deus quer que você seja algo diferente nesse mundo tenebroso. E que eu quero finalizar com essa palavra, irmãos. Dizer que Provérbios 12, 26 diz, o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Seja um guia para o seu companheiro, guia de boas influências. Quando você abrir a boca, você vai fazer a diferença no seu trabalho. Quando você abrir a boca, você vai fazer diferença na sua sala de aula. Quando você abrir a boca, você vai fazer diferença na sua vizinhança. E certamente, Deus vai fazer algo espetacular. E que você vai falar assim, foi Deus que fez isso. Não fui eu. Amém? Pediu o Daniel para se aproximar e depois o Josias vai dar seguimento. Mas que Deus abençoe você que está acompanhando essa mensagem. Que você possa tomar a melhor decisão, o melhor caminho. Amém?